muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui à Síntese. Nós vamos hoje para a segunda live do dia. E hoje a gente está com essa live maravilhosa. E todo mundo está falando sobre medo de engordar, né, nessa quarentena. E sobre gordofobia. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou botar aqui o assunto para vocês saberem. E já vou chamar a Elaine, que vai participar da live aqui com a gente, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui pra gente que a gente vai responder. Tô esperando a Elaine entrar aqui pra gente começar. Olá! Tudo bem, meu amor? Tudo bom, querida? Tudo bem. Gente, eu vou diminuir o brilho aqui do meu celular, porque a bateria dele tá horrorosa. Se cair a conexão, a gente já sabe, né? Liga no notebook. E a gente, quem sabe faz ao vivo, né, Elaine? Sempre. Né? Gostaria de agradecer o pessoal que está entrando na live já para nos acompanhar. Vou fazer o convite aqui para o pessoal, vou mandar um pouquinho, para aí a gente já vai dando um tempinho para a galera ir entrando, né? Que eu acho importante. Lembrando que as nossas lives depois elas ficam salvas, tanto no nosso IGTV, quanto no YouTube, que tem o link na nossa bio também, se vocês quiserem assistir mais tarde, né? Não vai perder. Até porque hoje o assunto é saúde pública e utilidade pública também. Né, Elaine? Com certeza, Letícia. Então, Valéria, beijo. Valéria tá aqui. Gente, Linda, lindeza, saudades de vocês. Saudades também, Valéria querida. maravilhosa. Muito Então vamos lá, bom, né? né, Letícia? O pessoal chegando assim, né? É gostoso, né? Interagindo com a gente. É isso aí, galera. Botem perguntas também, acho ótimo. Sim. Pessoal, eu chamei a Elaine para fazer essa live, e essa já tem um tempo, hein? Essa foi eu que chamei. Essa eu posso me gravar, né? Pra gente falar um pouco sobre gordofobia e esse medo que a gente tem de engordar, né? Como se fosse, ó, a pior coisa do mundo, né? Eu acho que isso se potencializou muito agora, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas estão, eu fico em casa, eu tô comendo mais, nananã, etc e tal. Obviamente, a Elaine vai trazer um maior entendimento dessa questão pra gente, né? Eu confesso, tive que estudar para fazer essa live. Por quê? Porque para mim, dentro da minha vil realidade, né? O que eu achava que era gordofobia? Bom, pensava assim, gordofobia deve estar relacionado, pelo nome, né? Ao medo de engordar, e acho que isso tem relações com a pressão estética. Penso eu, né? E, obviamente, como a gente sabe, com a nada respeitosa maneira com a qual a gente trata as pessoas que têm corpos gordos, né? E aí eu tava estudando e eu surtei nesse tema. Eu achei muito maravilhoso. Eu falei, meu Deus, porque eu demorei tanto, né? Inclusive agradeço a Elaine por me trazer esse conhecimento que vai ser muito mais útil para mim agora na clínica, como já foi outras horas, né? Mas a primeira coisa que bugou minha mente, né, é a questão da gordofobia versus a pressão estética, né? Porque para mim era a mesma coisa, né? Então eu pensava assim, gordofobia porque as pessoas, né, têm toda essa pressão estética de estar magro, que nosso padrão, odeio essa palavra, né? Nosso padrão de beleza é ser magro, né? Ter um corpo magro visto como algo saudável, etc. E eu pensei que era só isso, né? Eu pensei que era só isso. E, cara, eu fiquei passada quando eu fui estudar e vi que tá muito mais relacionado a perder direitos, né? Então, a gente começa a entender que toda uma sociedade é gordofóbica a partir do momento que essas pessoas não têm acessibilidade. Elas começam a perder direitos, né? Então, elas perdem o direito de pertencer, né? É muito bizarro, porque, assim, a gente que tá sobrepeso, eu tô, por exemplo, né? E eu tô de verdade, então é médico, tá? Mas assim, a gente que tá sobrepeso, a gente já se incomoda, né? Porque a gente vai em alguns lugares que a gente, né, não consegue se sentir à vontade. Ou a gente vai comprar roupa e a gente vê que a roupa claramente é para criança, né? Entre outras coisas escrotas que a gente vivencia. Mas sem em nenhum momento ter a mesma dimensão da gordofobia,
né? Porque eu não deixo de pertencer a lugares, né? E isso me bugou muito, assim. Elaine, inclusive, se eu estiver falando besteira, você tem... Nossa, por favor, me corrija. Né? Não, Porque eu tenho horror não é de assim. falar dessas pessoas sem noção, né? Então você me corrige. O que você está falando é muito real. É E muito eu isso. tô chocada, cara, né? Então eu tava vendo um relato de uma pessoa que tava falando que foi num desfile do São Paulo Fashion Week. Inclusive, eu vi esse relato no podcast do Mamilos, que eu adoro. E que tinha modelos com corpos gordos e ela saiu, caraca, que legal, nossa, empoderamento, tal, tal, tal. E aí ela foi voltar de busão e parte dos amigos dela não conseguiram passar na catraca. E ela falou, putz, né? Lá vem a realidade. Dá um soco na nossa cara, né? E o quanto isso é muito, muito bizarro, né? Eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu Isso aí, vi. né, que você está falando, tem uma relação totalmente direta com a opressão estrutural que Uhum, as pessoas gordas sofrem. Primeiro que existe ainda um preconceito, e é da própria pessoa, sim, é aceitação e autoaceitação. Aceitação uhum, social e autoaceitação de falar, não, eu sou gorda, uhum, eu uhum, sou obesa. uhum, uhum, Por quê? Porque a obesidade, em 2013, apenas em 2013, ela foi caracterizada como uma doença, como uma patologia. Mas uhum, você ser gordo, necessariamente, é maluco isso, mas é fato, necessariamente não significa você ser obeso. Por quê? Se você verificar como que se mede a obesidade, como que se verifica a obesidade, além do IMC, os nutricionistas realizam o teste de bioimpedância, que ele vai uhum, verificar a quantidade de gordura visceral, ou seja, a quantidade de gordura que existe entre os órgãos. Então, aquele cara que faz fisiculturismo, por exemplo, ele vai ter um IMC muito maior do que o caracterizado dito peso normal, entende? Então uhum, não é só o IMC que caracteriza. Outra coisa também, por que pessoas gordas são vistas como não saudáveis? De novo, opressão cultural. uhum, É claro que a obesidade, ela oferece riscos desde que, se o indivíduo faz um exame de sangue, e ele tem algum problema, por exemplo, tem gordura no sangue, o que a gente chama do colesterol. uhum. Colesterol ruim lá tal. Isso é um ponto a ser verificado. Mas quantos indivíduos dentro do IMC normal, dentro do IMC magro, realizam exames de sangue, Letícia, para Ah, verificar nossa. isso? E o quanto também temos, né? Tem Não, gente que é muito magra e tem colesterol alto, porque não quer dizer que é saudável. Vai lá, né? Come gordura, obviamente, né? Não tem relação. exatamente. E dentro desse contexto, Letícia, tem também as questões hipertensão, agora coronavírus, Uhum, o indivíduo obeso foi, né, mais propensão a ter o contágio. Se bem que em coronavírus a gente não pode efetivar isso, porque todos os indivíduos são grupos de risco, na verdade. uhum, uhum, A obesidade, ela pode ser vista como uma doença a partir do instante que ela te impede de realizar algumas coisas, seja funções fisiológicas, seja comportamental, suas funções diárias. A partir uhum, do instante que te impede fisicamente, ok, é uma doença, vamos averiguar isso. Não significa que todo indivíduo gordo é doente. uhum. O que é doente é esse conceito e esse preconceito sobre gordofobia, sabe? Você sabe que é muito louco, porque assim, vou fazer um paralelo brisa, tá? Tenho noção. Bom, Mas assim, ó, quando você, por exemplo, tem uma depressão, e aí você fala assim, bom, é só pensar positivo. A gente sabe que não é só pensar positivo, né? A gente sabe que existem fatores biológicos envolvidos, que existem todos os nossos neurohormônios, que existem todo esse tipo de coisa, de análise que você tem que fazer, né? Não adianta você falar pra pessoa, ai, pensa positivo, sai da cama, o sol tá lindo, você tem de tudo. A gente sabe que não adianta. sim.
Isso prova que nosso corpo não está sob nosso controle, certo? Por isso existem as medicações, etc e tal. E por que que a gente acha que nós temos controle do nosso corpo em relação ao peso, né? Então, existe muito isso. Acho que mulheres 90% já passaram, 99% já passaram por isso, né? Mas existe muito essa questão do tipo, você tem que controlar seu corpo, olha o tamanho do seu quadril, olha isso, olha aquilo. E o corpo é o que ele é, né? Nem sempre eu tenho condição de controlar o meu corpo, né? E o quanto essa pressão do controle do corpo não leva a gente a adoecer de fato, né? Então, por exemplo, se eu ficar falando para uma pessoa com depressão assim, olha, você tem que pensar positivo. Olha, você é muito fraca, de verdade, você tem que pensar mais positivo. A probabilidade dessa depressão se instalar, ficar patológica, né, a gente fala, é grande, né? E eu acho que é a mesma coisa, e aí você me corrige, Elaine, se eu estiver falando groselha, né? Mas eu faço um paralelo, assim, né? O quanto as pessoas que, de repente, têm um corpo gordo, tá ali vivendo tranquilamente, vem um médico e fala, olha, você tem que emagrecer. Mas a pessoa tá bem, tá saudável, tá normal. Aí o médico fala, não, você tem que emagrecer, porque a longo prazo isso e aquilo, como se a longo prazo ninguém envelhecesse, né? Só o gordo envelhece, a gente não. Né? Então, a longo prazo isso e aquilo, e nanana, e não sei o quê. E aí essas pessoas entram em dietas restritivas, entram em outros tipos de tratamentos, né? Extremamente violentos, como a bariátrica, por exemplo, né? Entre outras coisas, nessa pretensão de controlar esse corpo, que é um corpo, gente, né? Que não tá no nosso controle. Tô falando besteira? Não, você não. É exatamente isso. Olha só que analogia fantástica. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,59. Mas por que você não cresce mais, Letícia? Super queria, meu sonho. 1,70, assim, maravilhosa. Nossa. Você não cresce mais. É isso que as pessoas não entendem. É uma analogia muito simples, cara. Mas você tem por exemplo, você tem 1,70. Nossa, mas você é muito alta, Letícia, porque você não diminui. O crescer, você ainda consegue colocar um salto, né, mulher? Ainda dá para dar uma. Né? A mesma coisa com relação à gordura. A mesma coisa com relação à pessoa ser gorda. São fatores fisiológicos, são fatores genéticos, são sim fatores ambientais também, mas a visão que a sociedade tem para a pessoa gorda é de relaxo. Inclusive, Porta dos Fundos lançou essa semana e foi assim. Lamentável. Um vídeo sobre gordofobia, cara. E assim, existiu uma pressão tão grande ali em cima que a Porta dos Fundos, o Porchat, ele vai fazer uma live com uma das meninas. Ai, que demais. Que fez um vídeo, e o tema vai ser esse: gordofobia não é piada. Letícia, a relação da pessoa gorda dentro da sociedade é sempre assim. O gordo é aquele que faz as piadas, é aquele cara engraçado, sem considerar as particularidades do indivíduo. Não é assim que funciona. A maior dificuldade, imagina você tentar se internar e não ter uma maca do seu tamanho para que você possa se internar. Esse caso aconteceu semana passada, em São Paulo. O senhor com corona não conseguia internação pelo tamanho dele, por ele ser obeso. Cara, eu ouvi falar que pessoas são encaminhadas para hospitais veterinários. Eu fiquei muito chocada. Eu falei, cara, como assim, sabe? As pessoas. Como que hoje, em pleno século XXI, a gente tem uma população enorme e a gente ainda tem, por exemplo, aparelhos de tomografia só para pessoas magras, sabe? Que bizarro, cara! Isso é muito bizarro.
em um país que a cada ano a população de pessoas gordas aumenta. E sabe o que é mais maluco? As pessoas, a sociedade não aceitar que a pessoa é feliz gorda, que ela gosta de Uhum, ser gorda e que ela não está disposta a fazer nenhuma loucura em questão alimentar para caber no padrão social. Porque uhum, quando a criança nasce, a gente olha para o bebê, ai, que gordinho, ele é saudável, que bonitinho. Mas se esse bebê continuar gordinho, pronto, ele já é relaxado, ele está doente. Entende como é muito aquilo que eu disse, opressão estrutural. É, uhum. é terrível, é doloroso. As pessoas que vivenciam isso com frequência e começam a se debater. Tipo, eu preciso ser normal. Não, querida, querido, você é normal. Você Uhum, está com seus exames ok? Tá tudo em ordem? Tudo bem você ter o peso que você tem. uhum. A aceitação, Letícia, vai muito para aceitação isso, sabe? É engraçado falar sobre o assunto da perspectiva que eu tenho hoje, porque vivencialmente eu já tive nesse grupo de eu vou emagrecer a todo custo. Eu já Porque isso prova um valor, né? Uma capacidade, assim, né? Tipo, e, cara, não é, As pessoas né? gordas não são vistas com sucesso. Hum. São E da onde vem isso? Eu ainda brincava um tempo atrás que eu nasci na época errada, né? Porque na Idade Média eu ia ser a super. Padrão de beleza. Mas entende? A gente brinca aqui para descontrair, mas o medo que as pessoas têm em engordar e a gordofobia, elas transitam por uma linha tênue. E, Uhum. curiosamente, Letícia, as pessoas mais gordofóbicas que eu já conheci são aquelas que eram gordas e emagreceram. Ah, porque daí, né? O Toda maior cheia de ressentimentos. Não tá fazendo o que quer, né? não rola uma Não tá empatia. livre. Não Não tá rola. livre. É, É muito louco isso, sabe? é. É um assunto muito importante. E dentro da gordofobia, a gente tem a vergonha do corpo, que é o body shaming, que isso acontece não única e exclusivamente com as pessoas gordas. Acontece Uhum. também com pessoas magras. Isso tem muito a ver com autoestima. Mas quem mais sofre de body shaming são sim as pessoas gordas. Colocou um vestido, colocou uma saia, tá lá passando. Nossa, a banha tá caindo pela barriga. São esses os comentários sociais que surgem, ou se esse comentário não surge, surge o pensamento. E Uhum. é tão arriscado, Letícia, porque como é estrutural, está incutido nas pessoas que, por exemplo, uma imagem que circulou e ainda talvez circule na internet. As amigas saindo de um carro obesas. E aí a mensagem, eu após a pandemia. Como se aquilo fosse algo que tivesse menosprezando o indivíduo. Peraí, como assim? E essa Coragem, imagem né? Porque noção não tem. as pessoas compartilham e dão risada e brincam, mas espera aí, até quando a gente vai olhar para esse estado e considerar esse estado ok? As pessoas rirem umas das outras pelo seu corpo? Até quando? Entende? Uhum. É isso que é trabalho de formiguinha, a gente começa a mexer devagar. Óbvio, primeiramente, Letícia, é autoaceitação, é Uhum. autoestima. E tudo bem se você pesa 100 quilos e não está feliz e quer pesar 50. Faça isso de forma saudável e tudo bem. Agora, se você pesa 100 quilos, você é feliz com isso, você não quer se submeter a pesar 50 quilos por conta de padrões sociais, vem comigo, vem junto Uhum. comigo, Uhum. entende? Não é por Uhum. aí, né? Vamos, se você se aceita, olha, a sociedade ela só expressa e teme o que ela não conhece.
Ela não conhece pessoas gordas que são felizes por serem gordas. Conhece Uhum. pouco. A gente precisa se movimentar. Nós, gordos, precisamos nos movimentar dentro disso. Você é feliz com seu corpo? Ok, expressa isso. Não tenha Uhum. vergonha de ser quem você é. Entende? Nossa, eu me empolgo. Ai, maravilhosa. A Duda colocou um comentário aqui, eu tô doidinha pra ler. Ela colocou assim, ó: muitos fatores influenciam em permanecermos gordos, inclusive a vontade. O que a sociedade não aceita é alguém gostar de ser gordo. Só lamento, porque continuaremos ainda maiores. Maravilhosa. Ai, ai. Cara, é muito isso, né? Então, assim, a gente falou um pouco sobre como a gente coloca a pessoa gorda como se ela não tivesse saúde. Esse é um ponto. O outro ponto é como a gente coloca isso como uma falha moral, né? Então a pessoa é gorda por uma falha moral. Ela não controla seus desejos, né? Ela não controla, nananã. Né? Nossa, você tá de se rasgar assim no meio, né? Cara, não existe isso, né? Primeiro, que tipo de moral e ética é essa que tem controle no corpo dos outros? Já tá muito errado, né? Porque se você tá lá fiscalizando o corpo alheio, que moral é essa, né? E aí só que aí a gente coloca isso, essa falha moral, né? Como um valor social. E olha que louco, né? Se a gente vê alguém sendo racista, a gente fica indignado. E tem que ficar mesmo, tá, gente? Por Por quê? favor. Se a gente vê alguém sendo homofóbico, a gente fica indignado. Também Quando a tem que gente ficar mesmo. também tem que ficar. Quando a gente vê alguém machista, a gente se indigna. Continuem. Mas quando a gente vê alguém gordofóbico, a gente ri. A gente Por acha quê? graça. Porque a gente acha que o gordo, ele tem uma falha moral. Olha, essa pessoa está gorda porque ela não se esforçou o suficiente. Porque ela não se controla o suficiente. Porque não, 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 não. E isso é muito errado, cara. Isso é muito errado. Elaine, me salva. A ignorância é uma bênção, né? Não é, gente. Brincadeira, não é. Mas assim, né? O quanto a gente coloca isso como uma condição de falha moral e é escrotíssimo. A gente desumaniza a pessoa, né? Então, quando eu falo que a pessoa não se cuidou, é um tipo de coisa que eu quero morrer na hora, assim, cria um raio na minha cabeça na hora. A pessoa não se cuidou, olha o que aconteceu. Em qualquer movimento, né? No feminismo tem muito isso também, né? Ai, não se cuidou, né? Não se deu valor. Ai, que horror, né? Então, assim, a gente fala que a pessoa não se cuidou, a gente desumaniza aquela pessoa. É muito escroto, né? A gente usa nomes pejorativos contra a sociedade. A gente transforma aquelas pessoas em não pessoas. A gente objetifica o corpo gordo, né? Então a gente fala, ah, ela come igual um porco. Olha que coisa horrível, né? Olha essa objetificação. Não, porco é fofo, tadinho Não, do porco, né? não Inclusive, a entrando, gente não come porco, né? não entrando Mas no racismo, mas sim. Por que você vai comparar a pessoa obesa ao porco? ridículo isso, cara. Ridículo. Socorro. Tudo bem que eu adoro porcos, tá? Eu e a Letícia, a gente é vegetariana, então tá tudo A certo. gente gosta deles vivos, inclusive, né? A gente gosta deles Mas, vivos. cara, em que momento, né? Em que momento a gente colocou isso como uma falha moral, como algo que a gente tem o direito, e mesmo que tivesse, sabe? Mesmo que fosse uma falha moral, vamos supor que é uma falha moral, escrotamente falando. Que direito você tem? Que Uma outra direito você coisa, tem? Letícia, que acontece muito é negligência médica. Negligência médica em que sentido? Você vai ao médico, um exemplo, tá? Eu tô Uhum, com dor no meu pé, mas eu peso 120 quilos e eu nunca tive dor no meu pé. Peso 120 uhum. quilos há 15 anos. Agora eu tô com dor no meu pé. Eu vou ao médico, a primeira coisa que ele fala, a senhora precisa emagrecer. Sem um exame, sem me tocar. Vamos fazer um raio-x, mas a senhora sabe que a senhora precisa emagrecer. Isso é negligência. O cara Uhum. não tocou no meu pé, ele não sabe o que está acontecendo. Aí você pega e faz um raio-x e dá lá um esporão de calcano
que não tem a ver com obesidade. Esporão de calcano nada tem a ver com o peso. E aí, o cara te pede desculpa? Claro que não. Claro que não. Entende? E várias, assim, existem pessoas gordas morrendo. Por quê? Por negligência médica, Letícia. Isso é muito Uhum. sério. O médico olha, vê que o indivíduo é gordo, ele já traz esse. Não vamos generalizar, mas a maior parte Uhum. já traz esse preconceito de a pessoa não se cuida, a pessoa está querendo se matar, está desse tamanho porque quer. Uhum. Sendo que, como eu disse para você, só em 2013 a obesidade foi caracterizada como doença. Uhum. No DSM, né, psicologia, não existe a obesidade como um transtorno mental. Isso não existe. Existem E outros transtornos, transtorno alimentar, por exemplo, que a compulsão alimentar pode levar à obesidade. Isso é uma outra questão. compulsão é essa que acontece depois de ideinhas como jejum intermitente, né? Exato. Então, assim, o quanto que essas compulsões não vêm dessa negligência real médica, né? De forçar as pessoas a fazerem dietas restritivas. A gente Total. já sabe na psicologia que dieta restritiva é uma péssima ideia. Péssima ideia. Porque a primeira coisa, você vai lá, vamos restringir carboidrato. Low carb. Você vai sonhar que você está comendo macarrão e pão, amada. Porque você precisa, né? Você precisa disso, né? Então, assim, isso, obviamente, tem pessoas que fazem com manejo, com profissionais e etc e tal. Não vou questionar, porque eu não sou da área. Mas o quanto as pessoas não baixam isso aí na internet e faz sozinho. Uma dieta como essa, que é 15 dias, a pessoa tá vivendo há meses. Aí perde peso, aí depois volta a comer. Pera, porque tem a memória celular das células adiposas. Sim. Efeito sanfona, não tem como, né? E é muito louco, porque a gente trata isso como se fosse só uma questão de não comer. É muito mais profundo, né? É muito Bizarro. como você disse, com relação à memória celular, com relação à genética, são muitos fatores. Não é única e exclusiva. A pessoa é gorda, não é única e exclusivamente porque ela come carboidrato em excesso. Uhum. Não é isso, gente. Não é assim que funciona. A gente sabe que tem a ver com sono, ansiedade. Ixi, ó, tanta coisa, né, Elaine? Tantos fatores. E daí, imagina que lindo seria a gente pegar as crianças aos 5 anos de idade e conseguir fazer um trabalho psicológico com essas crianças de aceitação, autoestima. Talvez daqui 20 anos essas crianças não fossem jovens adultos com sobrepeso, talvez, porque a gente controlaria a ansiedade, a gente controlaria Uhum, vários fatores psicológicos aqui. Mas e os fatores fisiológicos? E os fatores genéticos? E os fatores uhum. ambientais? Entende? São tantas variáveis, Letícia, que não dá para você olhar para um indivíduo gordo e tomar ele como fracassado e doente. Uhum. Não é assim que É funciona. pesado, né? É muito pesado. Ai, socorro. Às vezes você olha, você não passou por isso, acredito, mas eu já vivenciei isso. As Uhum. pessoas olharem e falarem: Nossa, mas você não se afoga quando você come, sendo que eu estou comendo normalmente do lado da pessoa. Não te falta Uhum. ar? Por quê? Ai, porque você é bem maior que eu. Tipo, oi? Ou coisas. Não te falta noção? Por quê? Porque coragem não tá faltando, né, amada? Noção. Agora, é muito pesado isso. Olhar, ou então a pessoa olha uma foto sua de biquíni, nossa, mas você não tem vergonha? Por que vergonha? É muito Tem uma louco. que eu odeio, assim, que eu odeio, que eu quero cair mortinha, que é quando a pessoa fala assim, mas você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece?
Porque quando eu emagrecer, meu rosto vai mudar, querida. E sabe o que é mais louco disso? Você estava falando de body shaming, né? O Ah, mais louco disso é que quando a pessoa gorda emagrece, e muitas vezes não é de forma saudável, né? E muitas vezes é por duras penas e lágrimas e sangue, chega alguém, alguém não, várias pessoas, né? E dizem assim, nossa, mas né, emagreceu muito. Mas não, ia ficar com o rosto chupado. Quer dizer, a pessoa gorda, ela nunca tem um momento de paz de espírito, né? Eu vi o Leandro Hassum falando sobre isso, né? Que quando ele fez a bariátrica lá e tudo mais, ele fez porque, segundo ele teve questões realmente de saúde, ele tinha que fazer mesmo, não teve outro jeito. Embora hoje em dia a gente está vendo a bariátrica compulsória acontecendo, né? Como se bariátrica fosse um silicone, enfim. sim. Mas, né, ele disse que ele realmente precisou, etc e tal, e eu acredito, ele não teria por que mentir. E diz que ele sofreu, tipo, muita retaliação no sentido de agora você não vai ser engraçado, agora você tá muito chupado, nossa, mas parece que você tá doente. Quer dizer, assim, a partir do momento que você foi gordo na sua vida, nunca acaba, né? É um Não. tormento, assim, as pessoas não te deixam em paz, né? Muito bizarro isso, cara. E daí aonde você tá, né? A pessoa gorda, aonde você tá, aonde você se encontra. É uma frase que eu costumo usar, de quantos em quantos eus você vai se permitir levar, Uhum, certo? Porque nunca vai ser satisfatório para o outro, tem que ser satisfatório para você. A questão com a saúde, ela é extremamente importante. A gente é profissional da saúde, a gente sabe disso. Só que se você é gordo, se você é gorda e você está saudável, seus exames estão ok, você está feliz, não cede à opressão social, não cede a isso. Sabe, não faz o menor sentido passar por privação de forma desnecessária. E privações, como você mesmo disse, Letícia, que depois acaba que destrói o indivíduo, né? uhum. O Sabe o que eu acho indivíduo engraçado? não. Ai, desculpa, foi a delay, tô te cortando toda hora, né? Imagina, Mas é a última, eu juro, é que eu fico indignada. Essa live pra eu mim. quero falar com você. Eu acho engraçado que todo mundo é alecrim dourado do campo que nasceu sem ser semeado, né? Porque assim, a partir do momento que eu ingiro álcool, que eu fumo, né, que eu, sei lá, não me exercito, né, que o pessoal adora falar que tem que se exercitar, etc, né? Ou que eu me maltrato de alguma forma, mesmo mentalmente, eu tô ali tendo atitudes não saudáveis para comigo. Mas Sim, se eu for magro, tudo bem. Quer dizer, ninguém tá preocupado com a saúde da pessoa. As não, pessoas estão realmente nesse valor moral, né? Nessa falha moral que elas acreditam que existem, né? Que existe, né? Então, assim, elas maqueiam isso de importância com a sua saúde. Mas, por exemplo, eu vou num churrasco, se eu for num churrasco e beber 30 latinhas de cerveja, ninguém vai me encher o saco. Se eu tiver um exato, corpo padrão. exato, Agora, se eu não tivesse pessoas falando, cerveja, hein? Cerveja da barriga, e nananá, e nossa, você tá comendo muito. Então, assim, ninguém tá preocupado com a saúde de ninguém, né? A galera realmente é fiscal da falha moral alheia. Até exato. porque a gente sabe que o teto é de vidro, né? Então, quando eu aponto pra moral de alguém que eu acredito que essa pessoa tá tendo uma falha, ali eu me fortaleço, né? Meu ego se fortalece. Nossa, olha como eu sou exemplar, né? Né? Olha só, o alecrim do campo, né? Olha, antes, voltando um pouquinho sobre gordofobia, eu acho que é extremamente relevante pontuar aqui. Da mesma forma, eu não estou comparando uma coisa com outra, eu só estou Uhum. traçando uma analogia. Da mesma forma que a gente aprendeu mais recentemente que alguns termos são racistas, por exemplo, criado mudo, denegrir e por aí afora, Uhum, e isso era estrutural e as pessoas não se ligavam nisso, acontece algo muito similar com a gordofobia. Às vezes, a pessoa, a gente, né? Eu, você, a sociedade, comete gordofobia sem saber que está cometendo. Uma das uhum, coisas, um dos fatores.
Você tem o Instagram lá da sua amiga e ela posta várias fotos. Aí, beleza, as fotinhas dela lá tem 5, 6 curtidas. Vamos pegar uma amiga que tem poucos amigos, 5, 6 Uhum, curtidas. Ela é gorda. Ela posta uma foto um pouco mais sensual, com um pouco menos de roupa, ela vai para 100, 200 curtidas. uhum, As pessoas, de uma forma geral, acreditam que isso é apoio. Só que isso é uma forma de gordofobia. Por que você curte a foto da sua amiga gorda quando ela está seminua e você não curte a foto da sua amiga gorda quando ela está vestida? uhum, uhum. Entende? Aquele É, apoio moral, né? e esse apoio moral, ele é tido como gordofobia, a gordofobia velada que a gente chama, sabe? E é muito curioso, porque quando eu tive contato com isso, eu me vi sendo gordofóbica durante anos, sem saber que eu era. Porque uma Uhum, amiga mais gorda do que eu postava alguma coisa, eu ia lá, uhul, olha a sua autoestima, parabéns. Cara, eu nunca ia imaginar que eu estava sendo gordofóbica ali. uhum, uhum. Até que apareceu alguém e me ensinou sobre isso, sabe? Olha, se você curte e apoia essa imagem dela, curta e apoie outra imagem também. Porque senão você reforça no indivíduo que ela precisa se expor cada vez mais para ser aceita. Porque se Uhum. ela está lá toda de pijama, agora na pandemia, um pijama lindo, maravilhoso, e a foto dela não tem nenhuma curtida, não tem nenhum comentário, mas ela posta uma foto de lingerie e tem 200, o que a sociedade está dizendo? A sociedade não está apoiando a gorda, a sociedade Uhum. está apoiando, de novo aí a gente já viaja, né? Faço uma viagem lá na política sexual da carne. A Ah, gente, eu amo esse livro, gente. a mulher Referência ausente. tem um pedaço de carne, Ah, ah. porque a gorda vestida não faz sucesso e a gorda seminua faz. Não tem muito sentido isso, sabe? Uhum. E isso é um padrão que a gente demora a pegar, que é gordofóbico. Outra coisa gordofóbica, você e a sua outra amiga que estão com o IMC legal, estão no banheiro e aí entra a menina gorda e vocês começam. Nossa, como eu tô gorda! Olha isso, minha calça não fecha. Gente, isso é gordofobia. Uhum. Você está falando de você com a outra amiga, só que vocês pesam 50 quilos e a outra pesa 120. Uhum. Como assim você está gorda? E é curioso isso, porque as pessoas não se dão conta, Letícia. São pequenos Não. nichos, são pequenos. É sutil demais. E até ontem, né? Acho que até ontem, eu pelo menos sou culpadíssima, assim. Mas até ontem falava coisas do tipo assim: nossa, olha, vou sair rolando dessa mesa hoje que eu vou comer. E é péssimo, né? Não, é ridículo. Eu tenho uma prima, Fernanda, sensacional, extremamente, nossa, pessoa sensacional mesmo. E no fim do ano ela gravou vários stories sobre isso, mas no fim do ano eu já tinha conhecimento de que era escroto, esse tipo de coisa. Já tenho faz um tempinho, um pouco de se mancou. Mas, obviamente, a gente vai errar, porque, como você disse, é estrutural, etc e tal, né? Mas ela gravou uma sequência de stories falando assim, gente, olha, vamos combinar uma coisa. Vamos parar de falar que vocês vão comer até explodir, né? Vamos parar de falar que vocês vão sair Não vai sair rolando, amada. Você pesa 30 quilos, não vai, né? Então, assim, o quanto é desagradável, né? Porque você é sempre colocado ali como referencial de algo ruim, né? Sim, Muito escroto. E também acho sobre. Até a gente começou falando de gordofobia, a gente voltou, né? Tem muitas coisas, assim, né? Muitas, porque a Mari colocou um ponto que eu até ia colocar, né? Ela colocou assim: e no mercado de trabalho, Elaine, como você vê o preconceito agindo? E eu ia voltar nisso, porque eu já tive amigos que. Eu já tive um amigo, na verdade, que ele precisou fazer uma cirurgia bariátrica para ele trabalhar. Porque o chefe dele chegou pra ele e falou assim: olha, não consigo te promover se você tiver esse tamanho. nossa. Era real, cara, real. E eu lembro que na época, isso faz um tempo já, eu lembro que na época eu falei, mas isso é muito escroto.
Eu lembro de ter falado isso, né? Mas isso é muito escroto. E aí as pessoas falaram assim, não, mas veja bem, né? Dentro ali da onde ele trabalhava, tinha alguns lugares que eram muito apertados. Eu falei assim, não, mas o lugar é muito apertado. O lugar é muito apertado. E eu fiquei muito indignada, né? Esse foi um ponto. E a gente vê isso acontecendo com outros direitos, né, das pessoas, mas eu vou deixar você falar, Elaine, porque essa pergunta foi direcionada a você. Mas eu tinha que colocar essa figurinha porque isso me marcou real, assim. Nossa, é terrível. Eu nunca É vivenciei bizarro. algo assim, mas é terrível. Dentro do mercado de trabalho, Mari, te respondendo, existe a dificuldade de a cadeira ideal. Por que ideal? Ideal para o seu tamanho. As cadeiras são padronizadas nem para gente normal, são padronizadas para gente minúscula. Então, as cadeiras, o assento, muitas vezes o uniforme. Quantas e quantas vezes a pessoa gorda, ela trabalha sem uniforme, ela tem que colocar o uniforme dela, Uhum. do bolso dela, até a empresa providenciar um tamanho maior, porque o XG da empresa, por exemplo, é número 46. E a pessoa usa 50 ou 48. Isso é muito terrível, porque a pessoa ela começa a se sentir cada vez mais fracassada e diminuída. É uma opressão constante. Então, o mercado de trabalho nesse aspecto é difícil. Um outro aspecto, quando o indivíduo vai procurar emprego, é complicado. O indivíduo gordo, ele tem que ser muito mais qualificado do que o indivíduo dentro dos padrões normais para ele conseguir competir de igual para igual. Veja, de igual para igual, o cara tem que estar aqui, enquanto o outro pode estar aqui. Porque a Uhum. aparência conta muito em muitos cargos. E a aparência de uma pessoa gorda, de novo, ainda é tida como alguém de fracasso e relaxo, independente da pessoa. Isso é doloroso, isso é Uhum. complicado. Uma estratégia para a gente mudar isso. Primeiro, o indivíduo tem que se amar. É o primeiro passo. Como ele é, do jeito que ele é. E começar a falar sobre isso. E não ter vergonha de, se o amigo fez uma piada gordofóbica, chegar para o amigo e falar numa boa. Porque às vezes o amigo não sabe, gente. E não sabe, e não sabe. Fui corrigida várias vezes pela Elaine já. Você acha que você tá arrasando, e aí você falou um negócio, aí a pessoa fala, olha, você foi meio escroto, você fala, verdade. E que a gente tenha a humildade de admitir isso também, né? Porque as pessoas, elas se fecham, né? Elas falam, não, imagina, eu não sou isso. Cara, você foi isso até agora, sabe? A gente nasceu nos anos 90, os trapalhões, sacou? Você não vai ser a pessoa desconstruída, você vai precisar passar por esse processo de desconstrução, né, Elaine? Eu amei, eu nasci nos anos 70. Eu falo brincando que nos anos 90, obviamente que antes era mais zoado, né? Mas nos anos 90, meu, a gente, sabe, tinha El-Chan, sabe? Aquelas coisas, assim, os trapalhões, sabe? Era tudo bizarro, assim. O sítio do Pica-Pau Amarelo, meu Deus, né? Coisas que hoje eu não consigo assistir sem problematizar. E eu fico feliz com isso, né? Eu acho que bom. Que bom que a gente pode olhar para essas coisas e falar, cara, isso é ultrapassado. Como o próprio movimento do Fábio Porchat, né? Não sei o que ele vai dizer na live, se vai ser bom ou não, né? Ou se ele vai tentar se defender. Porque o certo era não tentar, né? Era aprender. Mas, assim, é esse movimento, esse é o nosso lugar, né? Até porque, veja, a gente não tem lugar de fala. Exato. A gente não tem lugar de fala. Então, se alguém tá dizendo pra você, olha, você tá sendo escroto, porque eu passo por isso e eu sei que é escroto, agradeça o feedback. Eu também acho isso. E sem aquela história, né, Letícia, de tipo assim, ai, mas nossa, a sociedade hoje é cheia de mimimi. Gente, não é isso. A sociedade hoje está evoluindo, porque as pessoas evoluem. E a partir do instante que o mundo evolui, as pessoas evoluem, problemas que antes não existiam, eles começam sim a ser considerados problemas, porque a gente está crescendo para melhorar como pessoa nesse mundo, para fazer um mundo Uhum, melhor, para ser melhor. E ser melhor é um exercício uhum, de escuta
e fala. É um exercício de prática, de erro e acerto. É isso, gente. E tá ótimo, né? Tá ótimo. É melhor você saber que você errou e tentar melhorar, né? Não tentar no sentido preguiçoso, né? Realmente Uhum. melhorar, né? Buscar essa melhora. Porque tem gente que fala, tô tentando, mas não tá, né? Não, buscar realmente a melhora, né? Você precisa melhorar como pessoa porque o mundo não é só pra você. É Exato. simples, o mundo é para todo mundo, né? Então, inclusive, por exemplo, eu acho inadmissível, por exemplo, as cadeiras do avião, cara. Nossa, o que é aquilo? Não cabe a minha coxa esquerda, não cabe, né? Então, Imagina, a gente sempre viaja assim. E isso também, mano, mas assim, tem noção que isso é muito capitalismo? com Porque é certeza. importante para o Estado que a gente tenha um corpo só. Porque aí a máquina faz um negócio só. Quanto mais padronizado, menos dinheiro, gente, Não né? é? E a nossa luta é realmente essa, não vai ter uma cadeira para cada um, né? A gente precisa sim ser representado, ser individualizado, ser menos explorado, de todos os tipos, né? A gente está tentando e correr atrás de um ideal que eu fico me perguntando para quem que é. Exato, Letícia. E eu não sei para quem que é, mas eu tenho certeza que tem a ver com dinheiro. Não sei por quê. Alguém tá ganhando dinheiro com isso. Letícia, acessibilidade. E aí as pessoas acham, que você falou logo no começo, né, sobre acessibilidade. As pessoas acreditam que é só você emagrecer e você cabe. Gente, não é assim. Não é assim que funciona. Roleta de ônibus, catraca. O que é aquilo, gente? E o pior, Letícia, alguns carros novos, assim, de algumas montadoras aí sendo fabricados, que você fala assim, gente, como é que uma pessoa gorda vai caber aqui? Ah, e o banco vai para trás, tá? Mas e se a perna da pessoa é curta porque a pessoa é pequena? Tem umas coisas assim que Não faz você sentido. fala, gente, é isso, sabe? De querer colocar tudo numa mesma forma e mandar afora isso. Nossa, Letícia, é uma indignação. Mas dentro dessa indignação, quando a gente encontra um espaço de fala como esse que você abriu, eu achei genial. Por quê? As pessoas que eu consiga fazer uma única pessoa hoje pensar sobre gordofobia, eu já vou ser muito feliz. A gente já vai dançar aqui. Eu já vou ser muito feliz. Porque, tipo assim, se uma única pessoa, Letícia, entender o quão mal ela pode fazer na autoestima e em todas as outras áreas do indivíduo que está ao lado dela, por uma simples piadinha do tipo, nossa, tá comendo até, né? Vai sair da mesa rolando. Isso, a depender do momento, destrói o indivíduo, Hum. Nossa, se a sabe? pessoa não tá bem, nossa senhora, né? É, outro caso que eu me lembro muito marcante, eu vou contar rapidinho, porque eu acho que daqui a pouco a live começa a querer cair, né? Mas eu tenho uma amiga muito batalhadora. Pensa uma pessoa porreta, assim, sabe? Ela veio de uma família extremamente difícil, né? Sabe aquelas famílias difíceis que é melhor largar pra trás mesmo? Né? Totalmente. A mãe dela completamente dos distúrbios alimentares restritivos, completamente. A mãe dela era daquelas que fazia ela tomar chá um dia inteiro para ela emagrecer, coisas horrorosas, de fato, né? E ela sempre, né, teve um corpinho gordo dela lá, né? E eu falo corpinho porque ela é baixinha. E aí, né, ela com muita batalha, luta, etc e tal, ela conseguiu uma bolsa integral na faculdade. E ela foi estudar marketing. Acho que é isso. Não sei se é design ou marketing, mas é isso. E numa das apresentações de trabalho dela, ela falou para mim assim: Nossa, eu não consegui apresentar esse trabalho, fiquei chateada, porque eu conhecia todo o conteúdo e tal, e eu que montei, eu que escrevi e tal. E eu falei para ela: E por que você não apresentou? Ela falou assim: Ah, porque dentro do grupo lá teve uma menina que disse que, como a gente trabalha assim com a questão da imagem, não seria legal eu apresentar porque eu estou acima do peso. Pausa.
ela não viu um problema nisso. Ela ficou chateada, mas ela não viu um problema nisso. Aí vem Entende a onde a Letícia, gordofobia mora? aí vem a Letícia militante e fala assim: pois você vai apresentar seu trabalho sim. Você vai apresentar de novo seu trabalho. Você vai conversar com a sua professora, você vai unir esse grupo, você vai explicar o que é gordofobia. Sabe o que é gordofobia? Ela, não. Falei, então eu vou te explicar. Fiquei 1 hora explicando pra ela que era gordofobia. Porque por a gente trabalhar com a área psicológica, a gente fica sabendo, né? Hoje eu tenho Sim. mais conhecimento do que antes, acho que se fosse hoje ia ser mais legal ainda. Mas eu expliquei tudo pra ela o que significava. E ela foi lá, conversou com a professora, conversou com o grupo, apresentou o trabalho, tirou 10. Né? Uau! Então, o quanto a gente precisa, urgente, não fechar os olhos para essas coisas, né? Eu poderia dizer para ela assim, ai, relaxa, é assim mesmo, ixi. Não, cara, não é assim mesmo. A gente precisa começar a se posicionar quanto sociedade para essas coisas pararem de ser normal, porque não são. Se Exato. machuca alguém, não é normal. Acho que a gente precisa começar a ter essa consciência. Esse é o linear, né? Para você saber se é uma brincadeira ou se é uma ofensa. Se a sua brincadeira machucar alguém, cara, isso não é uma brincadeira. Isso está carregado de algum tipo de preconceito, ainda que você não entenda. Não, e o grupo protestou com ela. Né? O grupo protestou. O grupo falou assim: olha, você tá exagerando, imagina, não é isso. Não, né, a gente eu fiz todo um trabalho com ela. Eu falei, não, é isso sim. Você vai falar que é isso, e se eles falarem que não é, você vai falar, é. Né? Então a gente também precisa entender, compreender, saber os nossos direitos e conseguir espalhar essa informação, que ainda é muito novo pra gente, né? Ainda é muito novo. Difundir, Pra né? Sim, leigo, que não vive. sim, mas Elaine, mesmo para quem vive, acontece muitas informações, como eu disse para você. Às vezes você não se pega fazendo gordofobia, e quando você vai olhar e avaliar, cara, um gordo faz gordofobia também? Sim. Então é para, sim. em geral, prestar atenção e cuidar. Vamos cuidar, empatia, mais amor, mais empatia, Ai, né? com Se coloca certeza. no lugar do outro. É isso. Só isso, olha que fácil. Nem precisa muito. Elaine, gostaria de agradecer imensamente você aqui de novo. Foi lindo, lindo, lindo. Eu tava super empolgada pra fazer essa live. Eu enchi o saco da Elaine, gente, semana inteira falando, pô, você tem Ai, segunda. nada. A gente tava muito animada de trazer esse tema. Agradeço muito, pessoal. Sigam @síntese_dho. Dá uma olhada nos links que a gente tem na bio. Tem o nosso canal no YouTube. Esse vídeo vai para lá, como os outros das outras lives que a gente tem feito. A gente está fazendo bastante live. A gente vai ter uma live com a Mari, com a psicóloga Mariana Simon, que está aqui com a gente nos comentários maravilhosa. Nós vamos ter uma live com ela super linda sobre arte, terapia e criatividade. Já vou montar a arte, Mari. Tô atrasada, inclusive, né? Quarta-feira, às 5 horas, né, Mari? Eu acho. Mas fiquem por aí, que daqui a pouco vai aparecer aí para vocês a arte contando sobre isso que a gente vai fazer. Então nos sigam e fiquem a par aí das nossas lives. Elaine, deixe seus contatos para o pessoal. Letes, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço de fala. Eu Amo que sempre agradeço. estar com você, o diálogo com você é sempre muito gostoso, flui muito bem. A gente prepara mil coisas e não acontece nada do que a gente Só prepara, conversa. apenas acontece, e isso é uma delícia. A gente consegue espalhar um conteúdo que precisa ser difundido. Isso é maravilhoso. Quero comunicar aqui também, deixar avisado que quem quiser falar um pouco mais sobre gordofobia, body shaming, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp para tratar esses temas com um olhar psicológico, um acolhimento Uhum. psicológico. Vamos lá, gente, trocar experiência, trocar afeto e no WhatsApp vou disponibilizar a mídia. Procurem no Insta, @Elaine Ciderli. O telefone para contato, para participar do grupo é Ai, 11. errei aqui. Opa! Mandei errado. Apertei sem querer aqui. Que eu já vou botar seu Instagram aqui.
Maravilhoso. O telefone é 11 9 11 9. 9673 Ah, 6032. E, pronto, tá aí já, gente. e o Insta é @ElaineCiderli. Como psicóloga, Gente, atendo a todos, principalmente com essa demanda que é nós, gente. gente, estamos atendendo online. Muito importante lembrar. Entre em contato aí com a gente, vai, agenda seu atendimento online, vê o que você acha, dá uma experimentada. Né, Elaine? É que você gosta? Meu amor, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Vou me despedindo. Muito, muito obrigada. Foi muito enriquecedor esse papo. Muito obrigada mesmo, mesmo. Beijo, gente. Beijo, Elaine. Beijo, pessoal. Beijo, Letícia. Obrigada, querida.